Vamos orar. Sim, Deus, Senhor. queremos entregar a nossa vida Ai, nas tuas Espírito Santo. mãos, entregar o nosso coração, tudo que temos e somos vem de ti, e por isso o nosso maior desejo é que tudo volta Sim, para ti. Senhor. Sim, Senhor. Continue falando conosco, Deus, venha falar ao nosso coração mais uma vez nesse dia, que seja mais uma aula poderosa, onde o Senhor vem revelar Papai. a sua face a nós. Fala conosco, que a tua palavra venha nos confrontar, para que nós venhamos, ó Deus, entender o nosso propósito Sim, todos os Senhor. dias. O que nós queremos neste momento é acessar a Sim, eternidade e saber Senhor. o que o Senhor quer dizer para nós. Que as letras venham saltar aos nossos olhos e que o Sim, Pai, Espírito Espírito que Santo, vem existe sobre por trás da nós. tua palavra venha, ó Deus, se revelar a nós agora. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Na última aula nós estudamos Mateus, começamos a estudar Mateus 8, capítulo 8, e estudamos do versos 1 ao 17. Hoje nós vamos dar continuidade no verso 18 Do capítulo do capítulo 8. onze. Mateus 8, verso 18. Aí nós vamos ler de 18 a 22 por enquanto. Verso 18 a 22. Capítulo 8, verso 18 a 22. Vamos lá. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outro de seus discípulos disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. No verso 18, diz o seguinte: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Se a gente observar nos 4 evangelhos, Jesus ele sempre se afastava da multidão. Jesus ele sempre se afastava da multidão. Olha o verso 18, vou ler de novo. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Então, sempre Jesus se afastava de multidões, porque a multidão sempre vem atrás de curiosidade e ele não queria curiosos com ele. Para muitos, hoje, uma multidão é um glamour, né? A multidão é um glamour, ser rodeado de pessoas. Mas Jesus, ele sempre deu prioridade aos seus discípulos de verdade. Uau! Ele gastou o tempo dele com os discípulos, não com as multidões. O maior investimento do tempo dele era sempre com os discípulos, né? Sempre com os discípulos, aqueles que realmente iriam copiar ele de fato, né? Exatamente, é o que vai multiplicar a nossa palavra. Exatamente. E isso é algo muito importante para a nossa vida. A gente entender que nós precisamos investir grande parte do nosso tempo, aquelas pessoas que vão frutificar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Exatamente. Tanto que, e vai pegar até uma palavra conhecida que fugiu da minha mente aqui agora, no meio business, né? Vamos ver se você lembra. Os discípulos que estavam ali perto
sabe, com ele, deitando No no ombro, né? ombro, deitando no peito dele, esses discípulos copiaram, transferiram para si Modelaram, você está isso, querendo? modelaram de fato Jesus ao ponto de dele começar a ser chamado de cristãos, Ou pequenos cristos, né? né? Que cristãos são chamados Pequeno Cristo. isso. Interessante que na crucificação eles olharam para Pedro e Eu ia para falar alguns agora. outros e falaram: Você é um deles. Ele falou: Não, não sou não. É assim que você parece com ele. Você fala igual ele. Olha como que é Você se forte. comporta igual ele. Então aí Pedro falou assim: não, não sou não, mas você fala igual ele, você comporta igual ele. Então, assim, Jesus de fato, ele não se importava com a multidão, porque a multidão, na realidade, ela vai atrás das mãos. Ela vai ali atrás do benefício que Jesus pode É, dar. Não de ter um relacionamento com ele. Tanto que na passagem dos 10 leprosos também, somente 2 voltaram. Os outros só queriam aquilo que ele podia dar, aquilo que ele poderia oferecer, foi a bênção, a cura, né? a cura. Então, ele sempre quer estar perto daqueles que o busca com sinceridade. Então, assim, Jesus ele não tem filhos prediletos, Uau. mas Ele tem Jesus ele tem filhos íntimos. íntimos. Anote isso aí, hein, gente. Jesus ele não tem filhos prediletos, Não existe filhos prediletos, existe íntimos. mas existe o filho aqueles filhos que são mais íntimos. Então, dentro dos 12, dentro dos 70 discípulos, mas eles acompanhavam Jesus, mas que estava mesmo de fato perto de Jesus ali 24 horas, eram os 12. E dentro dos 12 tinha 3. E dentro dos 3 tinha um. Que João ele era, era, era o mais próximo, né? E o mais novo dos discípulos. Uau. Então, João ele teve aquela paternidade de Jesus ali. João, na E o que teve a maior revelação também, né? maior revelação, João na ilha, Na Ilha de Patmos. no Monte Getsêmani, João correu também junto com os outros discípulos. Mas depois ele foi e ficou o tempo todo, o que ficou realmente do lado de Jesus no sofrimento dele foi João, até o último suspiro. Ao ponto de Jesus entregar a própria mãe aos cuidados de João. Uhum. E a mãe de Jesus ficou do lado de João até o resto da vida dela. Uau. Tá entendendo? Então, assim, nós precisamos ser discípulos de fato, discípulos sinceros diante dele. Porque ele nunca vai querer estar perto de multidões, ele vai passar pelas multidões. É necessário, né? É necessário passar pelas multidões. Mas depois, no momento particular, sempre vai estar os 12, ou os 3, ou um. Ele sempre vê a multidão, passa por ela, mas não permanece com ela. Porque ele quer um relacionamento íntimo e isso, no meio da multidão, não tem como ter. Então, um relacionamento íntimo, no meio de uma multidão, você não tem como ter um relacionamento íntimo. Uau. Relacionamento íntimo é no secreto, é no particular. Então, sempre quando Jesus via a multidão, ele se apartava dela,
apesar da multidão depois ir atrás dele, mas ele se apartava dela. Verso 19, vamos lá. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Ao disser isso, o escriba, ele não considerou o custo de seguir a Jesus. Então, quando o escriba, ele fala assim, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E os escribas da época eram pessoas que tinham uma renda. Eles recebiam muitas ofertas, além de vender, porque o escriba era aqueles que transcrevia a Bíblia. Lembra que na época não existia gráfica, né? Então a gráfica da época era manual. E vale importante salientar que a letra, o alfabeto hebraico não é letra. O alfabeto hebraico é como fosse desenho. Então você não pode ter um padrão de letra que você não pode, não é igual ao português, que cada um escreve de um jeito. Então, no hebraico não, no hebraico é pelo contrário, no hebraico as letras têm que ser idênticas. Se um escriba estiver escrevendo um pergaminho, ele errar uma letra, ele tem que jogar esse pergaminho fora e começar tudo de novo. Então, eles, além deles ganharem muitas ofertas, por serem homens e mulheres de Deus, que transcreviam a palavra de Deus, ou seja, eles tinham conhecimento absurdo, eles ainda vendiam, porque a Bíblia é da época. Então, todo judeu, o maior desejo de todo judeu da época era ter uma Torá em casa. E você há de convir comigo que não era tão barato uma Torá, escrita Sim. à mão. Então, esse escriba, ele não considerou o custo, que para seguir a Jesus tem um custo. E esse custo vocês estão aprendendo muito bem durante essa jornada aí de Mateus verso a verso, o que implica um custo de seguir a Cristo. Mas Jesus, no verso 20, ele responde o escriba de maneira que o considerasse. Vamos ver? Verso 20. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando fala aqui que o Filho do Homem, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que quando fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não está falando dele não ter casa. Porque Jesus tinha morada, Jesus tinha casa. No mínimo 2. Exatamente. Segundo os textos bíblicos. Então Jesus ele tinha casa, porque quando ele fala aqui em outros textos dos outros evangelhos, chega alguém também perguntando para ele, aonde tu moras? Porque aqui o cara perguntou, aonde você reclina a tua cabeça? Onde você descansa, né? Aonde você descansa a cabeça. Só que aqui no outro, ele pergunta aonde, mestre, aonde você mora? Aí ele vira e fala, vem e vês. Então, na verdade, ele está querendo dizer o seguinte, que ele perguntou aonde você... ele diz o seguinte, que o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. Ele está falando assim, eu não tenho onde descansar, ou seja, eu descanso a hora que der e quando eu puder. Exatamente. E aonde der também, né? Exatamente, o que eu vou falar aqui agora. Então, a primeira coisa, outra coisa que a gente tem que observar nesse texto no verso 20, que a gente precisa observar, que sempre Jesus manteve a sua posição de filho do homem. Sempre. Ele nunca se declarou
filho de Deus, porque no momento que ele estava aqui no seu ministério, ele estava como homem, ele era filho de Deus, porque ele teria que morrer e ressuscitar como homem, Veio para para cumprir ele um poder ter propósito. autoridade e governo no mundo e cumprir o seu propósito do reino dos céus, que é o governo dele durante um tempo aqui na terra, que nós já temos estudado. Então, aí pega e fala, até as raposas e as aves têm lugar de descanso, mas ele não tinha. O que o texto está querendo dizer? Porque ele não estava, Jesus está dizendo, eu não estou estabelecendo um reino material. Uau. A minha semente não é apenas para essa terra, né? Material, mas sim um reino de natureza espiritual, de natureza celestial. Jesus está falando, eu não vim descansar. Não tem tempo para isso, Eu né? não tenho tempo para isso. Eu vim estabelecer algo. E esse algo não tem a ver com material, mas sim com um governo espiritual. Então aqui no caso está falando de descanso. Os 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele não descansou. Foi extremamente agressivo, né, no seu tempo. No seu tempo de ministério. Então ele fez com que esse escriba considerasse o custo que ele estava tendo. Se você quer me seguir, você vai largar algo, tem um custo de largar e tem um custo de me seguir. Eu não descanso. Ou seja, se você quer me seguir, você precisa fazer o que eu faço. Exatamente. Assim como eu abro mão da minha vida para viver a vida que Deus tem para mim aqui na terra, você também precisa fazer. Exatamente. Já no verso 21, capítulo 8, verso 21, diz assim: E outro de seus discípulos lhe disse, aí veio outro discípulo, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Já esse discípulo aqui, que não era escriba, deu demasiada importância ao custo de seguir a ele. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, que Jesus ele não trata todo mundo igual. Uau! Assim como ele é um ser individual, ele trata cada um individualmente. Ele trata cada um individualmente. A primeira coisa que a gente precisa aprender é isso. Jesus, ele nunca vai tratar as pessoas da mesma forma. Então, o escriba, ele não deu importância, não considerou o custo. Esse aqui já considerou demais, certo? Então, ele deu importância demasiada ao custo de seguir o rei. Aí, mais uma vez, Jesus, no verso 22, Jesus, porém, disse-lhes, segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Então, Jesus respondeu ele, encorajando-o a segui-lo. E não considerar o custo de deixar o sepultamento de seu pai para os outros. Até mesmo porque tinha todo um ritual, né? Tinha todo um E ritual. na verdade, o versículo anterior, ele pode ter duplo sentido de entendimento. O versículo anterior, ele pode ter um duplo sentido de entendimento. Esse homem pode ter falado o seguinte: Jesus, deixa-me viver com meus pais até que eles morram. E eles podem ter também perguntado: Jesus, deixa que eu cumpra o rito de enterrar o meu pai.
Então, esse versículo ele pode ter esse duplo sentido de entendimento, porque o texto não fala se o pai dele estava morto ou não. Mas Então, fala, fala, fala. Jesus, na minha Bíblia não está assim. Mas fala. No verso 22, vou ler de novo. Jesus, porém, disse-lhe: Deixe segue-me e deixa os mortos sepultar os seus seus mortos. Tem duas menções de mortos aí. É aí que eu ia querer dizer, que eu ia falar. Se eu entendo que o pai dele não estava morto fisicamente, mas poderia estar morto espiritualmente. Então, tipo assim, desde que o morto cuide do morto. E se, digamos que ele realmente havia morrido e que precisava cumprir esse ritual. Jesus estava falando assim, deixe que os Sim. seus parentes que ainda não estão vivificados venham Sim. cumprir o protocolo de sepultamento, né? Então, a primeira menção aqui de mortos diz respeito aos que estão mortos espiritualmente. A primeira menção deixa os mortos sepultar os seus mortos. A primeira menção de mortos aqui diz respeito ao que estão mortos espiritualmente. A segunda menção dos mortos faz referência ao pai dele que estava morto fisicamente. Uau! Então eu poderia escrever o seguinte: porém, Jesus respondeu: siga-me e deixes que os que estão mortos espiritualmente sepultem o que já morreu fisicamente. Exatamente. Entendi. Vamos lá, lê agora. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Beleza. Vamos lá. Vamos ler agora do verso 23, Mateus 8, verso 23 ao 27. Ao 27. E o Júnior me perguntou hoje qual o texto. Eu ignorei. A Dani vai entender. Eu ignorei. Deixei quieto. Ele perguntou, amor, qual é o texto de hoje mesmo? Eu ignorei, ele não quis, porque vai ser a continuação da pregação dele, do sermão dele de ontem à noite. É porque assim, a gente está numa correria tão grande que infelizmente não estou tendo a mínima condição de parar para estudar. Aí eu falei assim, deixa quieto. Porque eu ignorei, Eu perguntei porque ela vai 2 vezes. complementar aquilo que ele falou ontem à noite na igreja. Foi poderoso. E que foi poderosa a mensagem. Glória a Deus. Então vamos ler do 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, ou se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Nós vamos do verso 23 ao 27. Tá bem. 23 a 27. Né, que nós lemos. Nós vamos falar no contexto todo aqui, tá? Daquilo que nós lemos. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Quem seguiu? Os discípulos. Lembra do verso 18? Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou
que passasse para o outro lado. Aí o verso 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande. A fé, primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, a fé provém e depende da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. A fé, ela provém da palavra. E entendendo aqui que os discípulos tinham pouco tempo de caminhada com Cristo, eles ainda não conseguiam discernir, ter uma percepção da palavra de Jesus. Do que é a palavra viva, o verbo vivo diante deles. Encarnado, né? O verbo encarnado diante deles. Então, eles não tinham essa percepção. O Senhor lhes deu uma palavra, falando para eles passarem para outra margem. Jesus deu uma palavra. O que Jesus foi fazer? Dormir. Dormir. Porque ele deu uma palavra. E a palavra dele, ele é o verbo encarnado. Se ele deu uma palavra para eles passarem de uma margem para outra, é que era para eles chegarem na outra margem. Só que eles não tinham essa percepção ainda que o verbo que se fez carne estava na frente deles. Eles ainda não tinham maturidade espiritual para poder entender. Maturidade espiritual para entender. Se tivessem crido nesta palavra, não precisava chamar o rei que estava dormindo. Eles mesmos tinham autoridade para isso, né? Eles mesmos teriam autoridade para isso. Então, eles não tinham um conhecimento, né, uma maturidade sobre a palavra do Senhor. Assim, tinham pouca fé. Então mais maturidade eu tenho, maior é o nível da minha fé. Mais conhecimento da palavra, mais maturidade, mais fé. Mais maturidade, mais fé. Uau. Pode falar, Jadilson. É interessante aqui que Fala Jesus, mais alto um pouquinho. É interessante aqui que Jesus estava descansando no barco, né? E o texto anterior fala que Jesus não tinha onde descansar. Aí já encaixa com o que vocês falaram, que Jesus descansa no momento oportuno que ele precisa de descansar. Exatamente. Então, esse era o momento oportuno para ele descansar. Exatamente. Então, Jesus ele tinha acabado, o Jadilson abriu aqui, Jesus tinha acabado de falar que ele não tem tempo para descansar, ele não veio para descansar. Então, o pouco tempo que ele tinha para descansar, ele aproveitava. Ele deu uma palavra. E foi dormir. Foi descansar. Bom. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, o verso 25, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ou vamos morrer. Ou vamos morrer. Em algumas versões se fala vamos morrer. Mas Jesus, ele tinha dado uma palavra. Vocês estão entendendo? Muitas das vezes nós não temos fé suficiente porque nós não temos dimensão da palavra de Cristo sobre as nossas vidas. E não apropriamos da palavra dele que já está dita aqui para nós. E nós vamos entender isso aqui um pouquinho mais para frente, de quem nós somos. Eu já tenho batido nessa tecla. Já bem antes, a Vanessa, que está estudando com nós desde da primeira turma, de que nós tivemos uma aula de libertação e cura, para entendermos de quem nós somos.
Então, tinha dado uma palavra, Jesus tinha dado, e muitas das vezes nós não temos essa também dimensão. Por quê? Não ouvimos a palavra, porque o texto diz: a fé ela vem pelo ouvir, tem dois ouvir. E o ouvir. O ouvir de escutar e ouvir de praticar a palavra de Deus. Uau. Que não basta ouvir, né? E o interessante é que a palavra ouvir em hebraico, que é shema, ela traz um sentimento de que eu escuto e obrigatoriamente eu faço. Uhum. E nós temos esse costume de escutar e vou ver se eu faço. Se der, eu faço. Mas a palavra ouve na Bíblia, o sentimento dela é um imperativo para que nós obrigatoriamente ouvimos, logo fazemos aquilo que ouvimos. Sim. É igual Moisés que passava em frente à sarça, porque a sarça já estava queimando ali vários dias, porque era comum, é comum no deserto A sarça pegar fogo por causa do calor, né? a sarça pegar fogo por causa do calor. Então ele olhava a sarça pegando fogo, mas quando chega no momento, a palavra diz que ele viu que tinha um fogo diferente. E que diz bem claro que a sarça não se consumia. Então tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado e com a avó aí que falava aí também. Quer ver, escuta. Quem vê, escuta. Então, a gente pode observar esses detalhes. Aí vem no verso 26, e disse-lhe Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus aqui dá o entender para a gente, até o pouco tempo tinha, que Jesus estava exortando eles. Mas Jesus não estava exortando eles, porque realmente eles tinham uma pequena fé. A fé deles estava ali em crescimento, caminhando junto com o verbo. E talvez o medo deles era de morrer sem cumprir o seu propósito, né? Sim. Tipo assim, agora que eu estou aprendendo o que eu tenho que Agora fazer... que eu estou do lado de Jesus, eu vou morrer? De jeito nenhum. Então, mestre, salva a gente aqui, socorro! E quem sabe não, né? No meio das tempestades da vida, que o Júnior falou ontem, a gente, com tão pequenina fé, a gente, mestre, socorre aqui. Eu disse ontem que o nosso maior segredo da tempestade é que nós precisamos buscar aonde Deus está, aonde Jesus está no meio da tempestade. Porque Jesus estava no barco dormindo, eles estavam juntos no barco. A tempestade, eles estavam desesperados e estava gritando, procurando, segurando o carro, segurando o barco, segurando uma outra, fazendo isso, fazendo aquilo. Ao invés de procurar o verbo já estava do lado deles para resolver o problema. Então, não é diferente com a gente. É muito importante, em meio a tempestades, em meio a qualquer dificuldade, a qualquer problema, a primeira coisa que nós precisamos perguntar para nós mesmos é onde Jesus está no meio dessa tempestade. E nós temos uma palavra que na tempestade nós vamos sair dela. Nós já temos essa palavra. Então, muitas das vezes, Jesus ele espera que nós repreendemos a tempestade. Que a autoridade está sobre nós. Que a autoridade está sobre nós. E a gente, na hora do desespero, a gente vai lá e procura, né? Onde Jesus? Cadê você? Que você não está aqui. Só depois que já deu ruim quase, né? O barco está quase quebrando no meio.
Exatamente. Aí tem a música da Tamires Garcia, né? Ó, se você estivesse aqui, nada seria assim. Então a gente tem que entender, sabe? E e saber quem nós somos mesmo. Vamos lá no verso 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Primeira coisa que a gente tem que observar nesse verso aqui, que não se repreende coisas inanimadas. Não se repreende coisas inanimadas. E sim seres vivos. Quando precisam de uma repreensão ou quando estão possessos, então seres vivos, que sejam animais, que sejam homens, coisas inanimadas não se repreende. Primeira coisa. Então, Jesus ele repreendeu os ventos e o mar. Vamos ver o que é isso no sentido espiritual? Nos ventos aqui estavam os anjos caídos de Satanás. Os ventos estavam os anjos caídos de Satanás. Vamos abrir aí Efésios 6:12, que a gente vai falar um pouquinho de Efésios 6:12, um pouquinho para frente. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nossa luta tem que ser contra principados, potestades. Mas essa luta tem que acontecer nas religiões celestiais. Nós vamos falar um pouquinho sobre regiões celestiais. Deixa eu achar acho que é o 2. Arriscado demais, né? Efésios 2:12. Vamos ver onde que fica. 2:2. Efésios 2:2. Vamos ver onde que os demônios caídos moram? Os anjos caídos. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Uau! E aqui é literalmente demônios, anjos caídos. Anjos caídos. Então, os anjos, quando ele repreendeu o vento, ele não estava repreendendo o vento, ele estava repreendendo os anjos caídos que estava fazendo com que o vento ali soprasse com força. O espírito que estava por trás do vento. Nós podemos observar o que tem acontecido no mundo sobre as catástrofes. Exatamente. São demônios por trás dessas catástrofes. Ok? No mar, é os demônios. Ele repreendeu os ventos e o mar. No mar, quem habita no mar, ali, debaixo do mar, é os demônios. Lá em Gênesis 1, fala sobre isso. Os demônios. E esses demônios que incorporam pessoas.
Os do ar não incorpora. Uau! Porque o nosso corpo é formado de 75% de água. De água. Então, tudo ok por aí? Tá tudo ok? Oi? Gênesis 1. Ah, não, ela não falou o número, não é? Porque Gênesis 1. Parte do abismo aqui. Gênesis 1, 2, ó. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, todo espírito, por isso que nós recebemos o Espírito Santo. Da mesma maneira que nós recebemos o Espírito Santo, existem pessoas que recebem espíritos imundos. Entendeu? Porque o princípio é sempre o mesmo. Pegou? Aí presta atenção. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Os anjos e demônios ele repreendeu nos ares e na água. Os anjos e demônios agiram em conjunto para impedir que o rei passasse para o outro lado do mar. Tinha uma palavra, porque eles sabiam que lá do outro lado ele expulsaria os demônios. Então esses espíritos estavam ali para tentar atrapalhar com que Jesus e seus discípulos cumprissem o seu propósito. Exatamente, porque esses demônios só fazem tempestades, fazem coisas agindo dessa forma para nos tirar do propósito original de Deus para as nossas vidas. Então aqui eles não queriam que Jesus chegasse do outro lado. Mas Jesus tinha uma palavra e tinha toda a autoridade. Tinha liberado uma palavra e tinha toda uma autoridade. Então, o que obedeceu ao rei, a autoridade do rei, foram os anjos caídos acima dos ventos e os demônios sob o mar. Não foi nem o mar e nem foi o vento. E sabe o que é interessante? Jesus ele só falou assim. Ele só repreendeu. E seguiu-se uma grande bonança. Atrás, toda tempestade, depois de toda tempestade tem bonança. Depois de toda tempestade tem bonança. E depois de toda tempestade, quando Satanás não quer que a gente alcance ou chegue em algum lugar, é porque ele está querendo nos tirar do propósito. Nos tirar daquela a obra que é conhecida por Deus. Bora lá? Verso, vamos lá, do 28 a 34. 28. 8:28. E tendo chegado ao outro lado da província do Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo do sepulcro, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus,
Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo, eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentaram fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que retirasse dos seus termos. Eles queriam expulsar Jesus ainda de lá, né? Exatamente. Então, a tempestade ali, Satanás, queria impedir que acontecesse isso aqui. Porque Satanás mantinha cativo esses dois homens há anos. Então, ele não queria perder o lugar dele. Jesus chamava a si mesmo, mais uma vez, eu vou bater na tecla aqui, Jesus chamava a si mesmo como filho do homem. Então, ele sempre vai se chamar como filho do homem. Mas uma vez, vemos os demônios o chamarem de filho de Deus, tentando fazer com que desvie-se da sua posição como filho do homem. Porque ele só pode reinar sobre este mundo por causa sendo um homem. Do que ele fez como homem. Né? Que ele fez como homem, porque só vai ter coroa quem passou pela terra e cumpriu o propósito. Porque coroa fala de galardão, fala de prêmio, né? Fala de prêmio. Então, sempre os demônios vai querer que ele declare ali que ele é o filho de Deus, mas Jesus vem e fala, o filho do homem, ele se declara filho do homem. E eles tentam fazendo com que ele se declare filho de Deus. Então, você não vai ver hora nenhuma Jesus se declarando filho de Deus, falando de si próprio, vai falar filho do homem. Então, quando ele fala, os demônios falam assim, o que você está fazendo aqui antes do tempo? O que você está fazendo aqui antes do tempo? Ou seja, você vem nos atormentar antes do juízo final? O que temos nós contigo? Isso mesmo, você veio nos atormentar. Isso, obrigada. Então, os demônios falam, o que você veio fazer aqui fora do tempo? Não é do teu tempo de vir nos julgar, né? Ou... Fala a palavrinha mágica aí que eu não estou conseguindo falar. Atormentar. Exatamente, antes do tempo. Porque os demônios conhecem esse tempo, que será após o milênio e durará por toda a eternidade. Então, eles conhecem esse tempo. Eles sabem tudo que vai ter que acontecer antes que isso tudo aconteça, né? Exatamente. Eles sabem. Abre aí em... Que tempo é esse? Apocalipse 21. Eles conhecem porque eles vivem já na eternidade, né? Eles vivem já na eternidade. E eles sabem que tem um julgamento preparado para eles. Uau! Eles conhecem porque vivem na eternidade. E eles sabem o julgamento está preparado. Sabe o que esperam, né? O que espera, tem um julgamento preparado para eles. Tanto que na tribulação, respondendo mais com exatidão,
sobre isso, na tribulação, quando Satanás ele é lançado na terra, Satanás não está na terra ainda, na tribulação que ele vai ser lançado na terra por Miguel, o arcanjo Miguel, ele vai ser lançado, e a terça parte dos anjos que caíram com ele vai ser lançado na terra. Aí ele vê que tem pouco tempo e segue os cristãos, segue os judeus Para matar mesmo. para Né? matar mesmo. Então, Uau. quando ele cai na terra, Miguel lança eles na terra, Satanás vê que tem pouco tempo, aí começa a grande tribulação e muitas pessoas morrem porque ele quer levar para, junto com ele, mais pessoas para o lago de fogo. Apocalipse 21. 21. Tá aqui, 21 tá aqui. Peraí. Qual é esse Aqui, ó. Não, 20, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Uau! Então, os demônios sabem que vai acontecer esse julgamento, que tem um lago de fogo esperando por eles. Verso 31 vai dizer assim: os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Os demônios, naquele momento ali, diante do rei, estavam sobre o poder e autoridade do rei Jesus. Uau! Diante de Jesus, gente, todo joelho se dobra. Toda língua confessa. Não tem ninguém que fique em pé diante da majestade dele. Versos 32 e 33. O interessante aqui é que os demônios, eles pediram para que entrasse naqueles porcos, porque na verdade o papel dele é sempre destruir algo, né? Sim. Então eles não ficaram satisfeitos em sair do corpo daqueles homens, Sim, também. e ficarem sem cumprir algum estrago, fazer alguma desgraça no local. Então eles pediram para que entrasse na manada de porcos, destruindo então toda a manada de porcos. No verso 32 e 33, o interessante aqui é que Jesus só falou assim: ide. Sem conversa, sem muito bate-papo, né? Só vai. Só vai, ide. É a autoridade de Jesus. E nós que somos semelhantes a Cristo, Ele nos deu essa autoridade também. Uau. Com demônio, você não grita com demônio, você não fica perdendo tempo com demônio, você só manda embora. Acabou. Você não grita, você não faz escândalo porque para aparecer aquela coisa, porque a pessoa, muitas das vezes, não são todos, né? Não vou colocar todos no pacote, mas é esse show pirotécnico que o Júnior falou, que querem aparecer mais ali do que o demônio que está sendo manifestado ali. Então, não precisa fazer nada, em voz baixa, porque a autoridade não é grito. Quem tem autoridade não precisa fazer um show pirotécnico. Engraçado que nós já tivemos várias experiências assim, né? De pessoas ficarem endemoniadas no meio do culto. Não foi uma nem duas, foi dezenas de vezes. E a gente vai quietinho quando vê que a pessoa está endemoniada, vai quietinho no ouvido, expulsa, sai em nome de Jesus, essa pessoa é liberta. E as pessoas falam assim: cara, eu pensei que ia acontecer o maior show aqui agora. E tipo assim, fala assim,
O papel Ninguém aqui não é que precisa. diabo apareça, aqui o nosso papel é fazer E com nem que que a ele... pessoa fique envergonhada, porque o diabo ele quer que a pessoa fique envergonhada. Você Exatamente. está entendendo? O nosso papel é que Cristo apareça. O que nós fazemos é para que ele apareça sempre. Vai ter um caso ou outro que vai acontecer esse Sim, estardalhaço. Mas, via de porque às vezes regra, esses demônios eles não querem sair desse corpo, né? exatamente, Eles vão lutar contra. vão lutar contra. Mas basta um ide, sai, em nome de Jesus. Pronto. Então, Jesus, gente, a autoridade e os demônios lhe obedeceram. Por que os porcos? O Júnior teve um lado falando. Por quê? Mas por que os porcos? Por que os demônios ali pediram para que os porcos... Antes da gente falar isso aqui, no verso 28, voltando um pouquinho, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, Ou Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Uhum. Vindo do sepulcro, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Esses demônios aqui, eles são demônios territoriais, eles só ficavam ali no sepulcro, no cemitério. Eles não saíam dali. Então, isso aqui são demônios territoriais. E que levavam esses homens a ficar cativos com eles ali nesse território. Mas por que eles pedem os porcos? Mas por que os porcos? Porque é considerado animal impuro? Porque o porco é considerado animal impuro diante de Deus. Deuteronômio 14 fala isso. Qualquer animal que rumina e que tem casco fendido é proibido. As carnes dele você não pode tocar, não pode comer. Se ele rumina e tem o casco fendido, você não pode comer. Sim. Então, os porcos, ele era um animal impuro diante aos olhos de Deus. Os porcos não suportaram ser possuídos pelos demônios. Por isso que aqui o texto está dizendo que os porcos se precipitaram, não foi os demônios. Algumas vezes falam no abismo, né? No abismo, exatamente. Se precipitaram no mar. Pois a água é o lugar onde se alojam quem? O que vocês aprenderam? Demônios. Os demônios. Quem aloja? Os demônios. Os porcos se precipitaram no mar, que é o lugar dos demônios. Por isso que eles pediram. E um grande abismo alto. E todos os porcos morreram. Porque dependendo, no caso aqui, os porcos não suportaram. Porque dependendo do demônio que incorpora uma pessoa, se for um demônio de autoridade maior, eu falei isso em Valadares, gente. O reino das trevas não é bagunçado não, viu? Tem hierarquia. O reino das trevas não é bagunçado. Satanás, como um bom copiador do reino de Deus e sabendo como funciona o mundo espiritual, fez os princípios do mundo espiritual, fez um copia e cola. E lá é tudo organizado. Um demônio, ele não sai da sua patente para sair em cima do outro que é maior que ele, não. E muitas das vezes nós, como igreja, nós ficamos não respeitamos isso e fica perdendo tantas coisas por coisas mesquinhas. É forte, viu? Nem vou entrar mais nesse assunto, senão eu vou agarrar nele aqui. Pula. Pula.
Então, os porcos se precipitaram na água, porque a água ali é onde os demônios ficam. Abre aí Mateus 12, 43 e 44. Mateus 12, 43 e 44. Só para a gente entender um pouquinho mais isso. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. E vai mais 7 com ele. Exatamente. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, um espírito imundo, quando ele é expulso, um demônio, quando ele é expulso, ele vai procurar outra morada. E essa morada tem que conter água. E ele não achando... Ele não achando, ele encontrou a casa varrida, Limpa e adornada. Eles não encontram aquele que é purificador da água, purificador do homem. Ele não encontra o Espírito Santo em plenitude dentro do homem. Uau! Por isso que ele volta, e volta mais 7 do que ele, o estado dele fica pior do que quando saiu. Então, sempre que sai algum demônio, a primeira coisa que precisa fazer, o primeiro passo a ser feito é encher do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Porque se ele Santo. enche do Espírito Santo, o demônio chega, não tem lugar mais naquele... Porque quando o Espírito Santo, por isso que a libertação é para o cristão, não é para ímpio. Porque o cristão tem Jesus e o Espírito Santo faz morada no cristão. Presta atenção. Libertação é uma coisa, exorcismo é outra. Exorcismo é para um ímpio. E ficou endemoniado na sua frente, você não vai deixar ele ficar endemoniado. Você manda embora. O problema é dele depois vir mais 7. Você fala, você quer aceitar Jesus? Ah, não quero não. Então vai de boa. Já avisa ele. Já prepara avisa. que tá vindo mais 7 aí. Só que aí o Espírito Santo faz morada. E como nós somos 75% de água, o Espírito Santo ele se move sobre a face das águas. E sempre quanto o Espírito Santo se move nas águas do nosso interior, ele se move nos capacitando, criando, gerando Jesus em nós, fazendo Jesus em nós, criando e colocando o caráter de Jesus em nós. Por isso que quando ele sai, o demônio sai, ele não pode encontrar a casa vazia, ele tem que encontrar a casa repleta do caráter de Cristo. Plena, porque o Espírito Santo gerou, o Espírito Santo está ali. Uau. Verso 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo-o, rogaram que se retirassem dos seus termos. Termos aqui é fronteira. Território, né? Território, fronteira ali. O povo da cidade, por ter perdido seus porcos, rejeitou Jesus. Uau. Rejeitou Jesus por causa de algo material. Imundo. E algo impuro ainda. Imundo. Rejeitou Jesus por causa de algo imundo. Queriam seus porcos imundos, mas não queriam o rei do reino celestial. É o que nós estamos vivendo hoje.
Trocou o Jesus Cristo por 2.000 porcos. Essa ideologia, isso tudo que tem acontecido, eles estão trocando o rei do reino celestial por causa das coisas impuras deste mundo, das coisas imundas deste mundo. Estão preferindo as coisas imundas do que ser governado pelo rei. Tudo indica que eles eram gentios, porque eles eram de Gadara. Gadara ficava à beira do mar da Galileia, do outro lado da Galileia dos gentios, por isso que é uma fronteira. Por isso que existia a chamada Galileia dos Gentios. Galileia dos Tinha Galileia, que era a parte de cá, que era Israel. Por isso que Jesus se tornou galileu, e nós já falamos isso nas outras aulas, que Jesus se tornou galileu, mostrando que ele veio tirar o pecado do mundo, as coisas impuras do mundo. Uau! Mas mesmo assim, muitos estão preferindo O sumo sacerdote que não se contamina, né? o sumo sacerdote que não se contamina, do que a Cristo, do que a Jesus. Eles rejeitaram o Rei Celestial por causa da sua maneira imunda de ganhar a vida. Uau! Vou repetir. Meu Deus. Eles rejeitaram o Rei Celestial por causa da sua maneira imunda de ganhar a vida, da sua maneira imunda de viver a vida. Então eu rejeito os princípios, eu rejeito a nova Constituição estabelecida pelo Rei no monte, pelas coisas imundas da vida, porque eu quero um imundo. Para viver banalmente. Para viver banalmente. Por isso que a palavra dele diz, e os santos se santifiquem-se mais. E os sujos se sujem-se mais. É o que nós estamos vivendo hoje. Amém? Eu vou falar um pouquinho, só para vocês entenderem mais um pouquinho de quem nós somos. Para nós entendermos de vez de quem nós somos, um pouquinho sobre Efésios 6:12. Efésios fala, todo Efésios fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então, em Efésios 12, vai falar ali dos espíritos imundos, que são os demônios, espíritos imundos esses, que são das... Efésios 6, verso 12. Ah, tá, 6:12. Que fala das criaturas da era pré-adâmica. Eu não vou entrar aqui. Os demônios, eles vêm das criaturas pré-adâmicas. E não vou entrar aqui porque é um assunto muito amplo e extenso, né? E extenso para vocês entenderem com clareza, certo? E é esses espíritos que incorporam os homens, os seres vivos, que estão debaixo de toda principado e potestade. Ok? Então vamos lá. Vamos ver, ler de novo, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, primeira parte, sangue e carne, refere-se aos homens. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra o nosso irmão. Você não precisa ficar debatendo com ele. Degladiando. Degladiando. Satanás que incita ele. Então a nossa luta é contra Satanás que está incitando ele. Uhum. Então, aí muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, a gente acaba ferindo o nosso irmão. A troco de nada, né? Ou seja, ele nos fere, nós ferimos eles, e aí vira aquela bola de neve. Então, a nossa luta não é com homens, mas sim contra principados e potestades. Então, nós vamos ver outro. Principados, autoridades e os dominadores do mundo nas trevas. São os anjos caídos que se rebelaram com Satanás. Terça parte dos anjos se rebelaram com Satanás. Eles governam as nações do mundo nos lugares celestiais. Trevas, quando fala de trevas, aí refere-se ao mundo de hoje. O mundo jaz totalmente maligno. O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E só lá vai piorar. E aí o texto fala que é deste século. E é deste século. Então, regiões celestiais refere-se quando fala Efésios lá, leia Efésios 2, 2 de novo. Efésios capítulo 2, 2 de novo. Que fala que Satanás e a terça parte dos anjos, elas estão nos ares. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Satanás e as suas formas do mal, todos os demônios caídos junto com ele, estão no ar. Estão no ar. Certo? Não é isso que o texto está dizendo? Estão nos ares. Já Efésios 2,6, leia Efésios 2,6. Vamos ver aonde que a gente está sentado? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Ou seja, nós estamos acima deles. Eles estão sob e destinados a ser derrotado por nós. Então, na verdade, todo salvo ressuscitou com Cristo, porque a ressurreição dele foi o que culminou na nossa salvação. E nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Isso já é nosso, já por direito. Nosso por direito. Por causa da morte de Cristo. Uau! Então, todo salvo, agora estou falando de salvação, todo salvo, ele tem poder para expulsar demônio, ele tem poder para curar. Porque ele está sentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Está sentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Agora, quem já está inserido no reino e quer reinar, estes sinais seguirão. Tem que acompanhar eles. Tem que acompanhar. Então, Satanás e suas forças estão sob nós. E estão destinados a ser derrotados por nós. Gente, nós estamos assentados nas regiões celestiais. E Jesus quis mostrar lá na tempestade, cara, vocês têm autoridade. Vocês precisam entender que o verbo
vivo, encarnado, está junto com vocês. Uau. E ele vira depois para os discípulos: eu vos dou autoridade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai enfermos, expulsai demônios. Nós temos que cumprir esse ide. E é o ide. Expulsar demônio, tchau. Autoridade. Nós temos autoridade, mas nós não sabemos usar essa autoridade. Então, a aula de hoje é para nos despertar mais uma vez quem nós somos em Cristo Jesus. Gente, se vocês entenderem que Jesus era o Filho unigênito, o único, se nós entendermos, né? Jesus era o Filho unigênito, o único. Todo filho único, unigênito, ele quer continuar único o resto da vida. Mas Jesus, ele abriu mão de ser filho unigênito. Uau. Para ser primogênito, por causa de mim e de você. E olha o que ele diz interessante aqui no capítulo 10 de Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, esse é o momento desses sinais acontecerem através da Igreja de Cristo. Uau. É tempo de nós colocarmos a mão na massa, querido. Não é tempo de nós dar um passo atrás. Será que eu vou? Será que eu não vou? É tempo de fazer a obra de Deus propositalmente. E sermos igrejas de verdade. Esses sinais acompanharão. É tempo de vivermos isso com intensidade. E mais uma vez, eu quero declarar sobre a vida de vocês. Ontem o Júnior falou muito sobre isso, né? Que a tempestade, todos nós estamos enfrentando lutas nesse tempo. E é inevitável. E é inevitável. E além dessas lutas, está um peso muito espiritual e nós estamos cansando muito. Nosso corpo está sentindo isso. Nosso corpo está sentindo. Mas atrás, lá na frente, do outro lado da margem, existe um ou no propósito a ser cumprido. meio da tempestade tem bonança. E do outro lado da margem tem um propósito a ser cumprido. E como o Júnior disse ontem, que Jesus lá em Apocalipse disse que tudo no final vai ficar bem. Então ele já deu uma palavra. E você sabe o que eu mais acho incrível? Que essa palavra, abre lá Apocalipse 21, se eu não me engano. Que eu li ontem? Não. 21. Isso, Apocalipse 21, verso 5. Pode ler. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, ele é verdadeiro para fazer tudo novo de novo e fiel para cumprir. Uau. Ele sempre vai fazer nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Deus não tem recomeço. Deus tem novidade de vida. Uau. Deus tem novidade de vida. Ele faz tudo novo de novo. Jesus, ele faz tudo novo de novo. Então não
embarquemos na tempestade. Na tempestade a gente vai como Kadima Leistaer. Para cima para cima da tempestade. Para cima da tempestade. Kadima Como uma tempestade. Leistaer é em hebraico. E o significado é para cima da tempestade como uma tempestade. Para frente, para cima. Ali você vai encontrar bonança. No final dela, na outra margem, você vai encontrar o seu propósito. E Jesus sempre vai fazer novo, tudo de novo. Aleluia. Deus abençoe vocês. Até a próxima segunda. Que o Senhor Jesus guarde a semana de vocês, Amém. a casa de vocês. Dê sonho, dê visões. Amém. Para quem está sem esperança, que essa esperança ressuscite aí, porque o amor do Senhor não morreu. Amém. E Ele não morre nunca, e Ele Amém. nunca desiste de nós. Que essa semana seja repleta de bênção, de alegria, e que nós possamos ter bonança no meio da tempestade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, gente. Um abraço. Um abraço. Fala, Ronaldo. Ô, Júnior, Boa noite.